Olá, eu sou o professor Sérgio Vicente Denser Pambuquian, do Laboratório de Geotecnologias da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Exemplos de aplicações. Uma das aplicações do geoprocessamento é na prevenção de desastres naturais. São considerados desastres naturais as queimadas, enchentes, deslizamentos, poluição e outros. O software Terra-MA2, desenvolvido pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, é um dos softwares utilizados para a prevenção de desastres naturais. Ele trabalha com dados estáticos relativos à região em análise, como dados de altimetria, declividade, tipo de solo, permeabilidade, infiltração, compactação e etc. E também com dados dinâmicos, que são obtidos em tempo real através de servidores remotos. Existem dados fornecidos pelo satélite GOES, que tem um hidroestimador que permite estimar a quantidade de chuva nas últimas 2, 3, 4 horas. A precipitação fornecida também pelo satélite Meteosat. O modelo ETA, que é um modelo de previsão numérica para as próximas horas, um modelo de precipitação de chuva, que você pode prever com até 72 horas de antecedência qual é a quantidade de chuva que vai cair, qual é a precipitação. Trabalha também com plataformas de coleta de dados, que é o PCD, podem ser pluviômetros ou plataformas mais sofisticadas com medida de temperatura, pressão, umidade e outros elementos. E trabalha também com radares meteorológicos. Com esses dados estáticos e dinâmicos é possível escrever um algoritmo para analisar as informações e determinar o risco de ocorrência de um deslizamento, por exemplo, em uma determinada região. Neste exemplo, temos a média de precipitação fornecida pelo hidroestimador para as últimas 4 horas, a previsão para as próximas 24 horas fornecida pelo modelo ETA de 5 km, sendo que a chuva total é a média de precipitação das últimas 4 horas mais a previsão para as próximas 24 horas. A análise pode ser feita da seguinte forma. Se a chuva total for inferior a 30 mm, nós estamos no estado de risco 0. Entre 30 e 50, o estado de risco é 1. Entre 50 e 80, o estado é 2. Entre 80 e 110, o estado é 3. E acima de 110, o estado é 4. Essa análise é feita para cada polígono da área de risco e são gerados mapas, indicadores dos estados de atenção, de observação, de alerta e assim por diante. Os resultados podem ser apresentados através de uma aplicação web, onde você pode ter uma animação. A notificação de alerta pode ser enviada por e-mail, ou pode ser enviada por celular, através de uma mensagem, e o sistema também fornece relatórios detalhados. Uma outra aplicação do geoprocessamento, agora na área de urbanismo, é a análise da operação urbana Vila Leopoldina Jaguaré, que foi realizada por um grupo de professores do Mackenzie. O objetivo desse projeto era analisar as discrepâncias existentes entre as operações urbanas consorciadas propostas pelo Plano Diretor Estratégico da cidade de São Paulo e a expansão do mercado imobiliário sem controle. Nesse projeto foi utilizado o software gratuito QGIS, as imagens orbitais foram cedidas gratuitamente pela Emplaza, os shapefiles foram extraídos do site do IBGE e também da Prefeitura de São Paulo, através do MDC, que é o mapa digital da cidade, e os dados foram fornecidos tanto pelo IBGE quanto pela Embraesp. Esse projeto foi dividido em várias etapas. A primeira foi a preparação do banco de dados com as informações dos empreendimentos imobiliários fornecidos pela Embraesp. Em seguida, tivemos que fazer um mosaico com as imagens de satélite fornecidas pela Emplaza para cobrir a região de estudo. Em seguida, a determinação e desenho do perímetro da operação urbana,
contorno, né, de toda a área abrangida pela operação urbana, que é a parte da Vila Leopoldina e do Jaguaré. Em seguida, a localização e o desenho de cada um dos empreendimentos de estudo. Em seguida, a associação desses empreendimentos ao banco de dados fornecidos pela Embraesp. Depois, uma conferência, né, do loteamento de cada um desses empreendimentos com o mapa digital da cidade fornecido pela Prefeitura. E, por fim, a elaboração de mapas temáticos e análise espacial. Esta é a tabela de atributos que foi gerada neste projeto. Nós temos aqui na primeira coluna o nome de cada um dos empreendimentos em estudo, o endereço e algumas informações básicas, como a quantidade de dormitórios, a área útil, a quantidade de blocos, quantidade de unidades por andar, número de pavimentos, total de unidades e assim por diante. Nessa imagem podemos ver o contorno do limite, né, da operação urbana e também alguns empreendimentos que foram localizados de acordo com a tabela fornecida pela Embraesp. Aqui um mapa temático gerado pelo projeto, onde pode-se ver a divisão dos empreendimentos residenciais separados pela quantidade de dormitórios. Percebe-se que nessa área a grande maioria são empreendimentos com 4 dormitórios. Alguns com 3 dormitórios e poucos com 2 dormitórios. Uma outra área de estudo importante para o geoprocessamento é a área de proteção ambiental. Aqui vemos, por exemplo, a região de Mariporã, perto do reservatório Paiva Castro, que faz parte do sistema Cantareira, e que deveria ter uma faixa limite em suas margens de preservação. Nós podemos ver que essa área que deveria estar preservada, ela está urbanizada, na verdade. Este é um outro projeto desenvolvido aqui no Mackenzie por uma aluna de doutorado. Ela estuda o conflito existente entre as leis de zoneamento na região de Mariporã, onde fica o reservatório Paiva Castro. Essas leis possuem alguns índices urbanísticos em conflito, como, por exemplo, o recuo dos imóveis, área construída, quantidade máxima de andares de uma edificação e assim por diante. Nesse mapa, podemos ver que os conflitos entre essas duas leis são muito grandes. A região amarela, né, é onde existem 3 conflitos entre as leis. A região laranja, onde existem 2 conflitos, e a região verde, onde existe apenas um conflito. Uma outra aplicação importante é a análise de dados do censo do IBGE. Por exemplo, neste mapa, onde vemos a densidade demográfica de distritos. A parte mais periférica tem até 30 habitantes por hectare. A parte um pouquinho mais escura de 30 a 50 habitantes por hectare e assim por diante. A parte central, onde está localizada a Universidade de Mackenzie, a densidade demográfica está em torno de 200 habitantes por hectare. Outro exemplo de aplicação é o estudo da mobilidade urbana de São Paulo. Esse é um trabalho feito por alunos de TCC do Mackenzie, onde eles estudaram a implantação do corredor de ônibus na Avenida Rebouças. Então, esse trecho aqui é o trecho da rota, né, da Avenida Consolação, da Rebouças e depois da Eusébio Matoso. E foi feito um estudo antes e depois da implantação do corredor e foram analisadas as velocidades e os volumes de tráfego nesses 2 períodos. Esse foi um trabalho de mestrado, aqui também no Mackenzie, onde o aluno Paulo estudou a dimensão fractal da mancha urbana de diversas cidades brasileiras, comparou isso com o IDH. Esse é um projeto de mestrado no nosso programa de pós-graduação em Ciências e Aplicações Geoespaciais, onde você analisa as informações
contidas nas imagens solares obtidas por telescópios no infravermelho médio, que é a banda de 10 micrômetros ou 30 terahertz. Esta é uma outra aplicação do geoprocessamento. São simulações que foram feitas para determinar a precisão do sistema geolocal, que é um sistema de georreferenciamento equivalente ao GPS. É um sistema que já foi comentado anteriormente, que ele é constituído de 4 bases em terra e uma repetidora no espaço, e que permite a determinação de posição de alvos remotos, sincronização de relógios remotos, navegação da repetidora, entre outras coisas. Aqui estão algumas referências que serviram de base para esses slides. Obrigado pela atenção de todos, até a próxima.